Parece que a reforma tributária realmente está andando. O governo está anunciando que vai apresentar agora, em acordo com o Poder Legislativo, uma nova proposta de reforma tributária, seja para consolidar 5 tributos federais hoje existentes, seja para a criação de um tributo eletrônico sobre pagamentos, conforme comentamos no nosso último episódio. Por outro lado, o contribuinte pode festejar. O STJ julgou, em sede de recursos repetitivos, que a CPRB não deve estar inserida na base de cálculo do PIS e COFINS. Confira essa e outras notícias no nosso retrospecto tributário dessa semana. Continue aqui com a gente. Olá, eu sou a Letícia Amaral e estamos começando mais um episódio do nosso retrospecto tributário. Dessa vez falaremos de notícias ocorridas entre os dias 8 e 12 de abril de 2019. Ia começar por uma notícia que vem pipocando tanto nos noticiários aí, de uma forma geral, que é a reforma tributária. Na semana passada, tanto o próprio Ministério da Economia, como redes sociais e tantos outros veículos de comunicação noticiaram que o governo federal pretende enviar ao Congresso uma nova proposta de reforma tributária, dessa vez conforme as próprias palavras do secretário Marco Sintra, costurada de mãos dadas com o Poder Legislativo. E de acordo com essa proposta, conforme vem sendo noticiado, a ideia é a criação de um único imposto sobre bens e serviços que substituirá os atuais 5 tributos federais, como o IPI, parte do IOF, a CSLL, o PIS e a COFINS. Outra possibilidade ainda que está sendo estudada para essa proposta de reforma tributária é o aumento da alíquota nesse imposto único federal, seja a criação de um outro imposto sobre pagamentos, o imposto eletrônico sobre pagamentos que já noticiamos em episódios passados do retrospecto. Também, de acordo com a entrevista dada pelo secretário Marco Sintra, uma outra possibilidade conforme o projeto vai avançando, seria incorporar nesse imposto único sobre bens e serviços também o ISS e o ICMS. Então, isso depende de um amplo acordo com os demais entes federados, e vamos continuar aqui no nosso retrospecto acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Por falar em Receita Federal, uma notícia do dia 10 de abril do site Notícias Fiscais vem dando o alerta de que a Receita Federal intensificou a fiscalização das operações negociadas em Bolsa de Valores. Isso porque, por conta de uma isenção e benefícios fiscais relacionados ao Imposto de Renda e ao IOF para estrangeiros que vêm operar no mercado de Bolsa de Valores no Brasil, a Receita Federal vinha verificando muitas fraudes nessas operações, ou seja, corretoras de valores faziam essas operações para brasileiros com operações no exterior. Então, fingindo serem estrangeiros, vinham operar na Bolsa de Valores brasileira, mas na verdade eram brasileiros. Por conta disso, a Receita Federal está intensificando a fiscalização para pegar essas operações fraudulentas. E ainda falando de Receita Federal, o jornal Valor Econômico, no dia 8 de abril, divulgou um novo entendimento da Receita Federal, consolidado na Instrução Normativa 1877, publicada no dia 15 de março, que vem atualizar os critérios de avaliação de imóveis rurais para fins do ITR. Então, você que é contribuinte do ITR, fique alerta a esses novos critérios que agora são mais objetivos e devem estar respaldados em avaliações de técnicos, seja do CREA ou do CONFEA, ou seja, engenheiros agrônomos. E essa nova avaliação também vai impactar, conforme a mesma notícia, no imposto de renda, em relação à valorização desse imóvel rural. E ainda falando de Receita Federal, 2 novos entendimentos da COSIT, pacificados em soluções de consulta, foram noticiados na semana passada. O primeiro no Conjur, uma notícia do dia 8 de abril, vem falando da solução de consulta 56 do finalzinho de fevereiro. E por meio desse entendimento, a COSIT
fala que sociedades em conta de participação, as SCPs, que investem em incorporações especiais podem se beneficiar do RET, o regime especial de tributação, mas devem observar todos os critérios objetivos da legislação. Inclusive, sócios ostensivos que investem em corporações especiais também podem se beneficiar. E também essa solução de consulta esclarece os critérios para distribuição desproporcional de lucros. Então, você que investe em corporações por meio de SCPs, fique atento aos novos critérios da solução de consulta número 56 da COSIT. E ainda tivemos na semana passada a notícia de 2 entendimentos contraditórios, um da Receita Federal e outro do Poder Judiciário sobre a mesma questão, se aqueles descontos de multas e juros obtidos em parcelamentos especiais devem ou não integrar o conceito de receita e servir de base de cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica, a CSL, PIS e a COFINS. Por um lado, a Receita Federal, por meio da solução de consulta número 65 do início de março, entende que sim, que devem integrar o conceito de receita por ser um perdão de dívida e por conta disso devem ser tributados. Já o Poder Judiciário, em virtude do entendimento da Segunda Vara Federal de São Paulo, entendeu diametralmente ao contrário, pois disse que não pode ser considerado o perdão de dívida como receita por conta dos entendimentos de receita já pacificados nos tribunais superiores, que dizem que são aqueles ingressos patrimoniais à empresa e perdão de dívida não corresponde ao ingresso patrimonial. Por conta disso, esse entendimento da Segunda Vara Federal de São Paulo afastou o entendimento da Receita Federal e assim entendeu que não deve-se tributar os descontos obtidos em relação a multas e juros em parcelamentos. E ainda tivemos uma outra solução de consulta divulgada no Conjur, relacionada à solução de consulta número 41, editada no finalzinho de março. E em virtude da solução de consulta, a Receita Federal afirma que apenas as peças importadas dentro da Zona Franca de Manaus e que ali sejam destinadas para fabricação, conserto, reparação de lanchas ou embarcações sujeitas ao REB, ao Registro de Embarcação Brasileira, é que fazem jus ao benefício da alíquota zero do IPI. E por isso não vale para a revenda desses mesmos componentes, ainda que sejam para emprego em embarcações sujeitas ao REB em outros pontos do território nacional. Então fica aí para você que faz a construção ou reparo de embarcações apenas dentro da Zona Franca de Manaus, o entendimento da Receita Federal de que o benefício só se aplica para as embarcações importadas e mantidas dentro da Zona Franca de Manaus. E agora a informação vai para você, contribuinte aqui do estado de Santa Catarina ou que pretende investir em Santa Catarina. 2 boas notícias publicadas no portal Notícias Fiscais, uma no dia 10 e outra no dia 11 de abril. A primeira delas fala que até 1º de maio o governo do estado pretende eliminar a substituição tributária do ICMS em diversos itens. Vale a pena conferir a notícia e ver quais itens vão ser eliminados do ICMS-ST. A segunda notícia vai para você que quer investir no estado, quer ampliar os seus investimentos aqui nesse lindo estado de Santa Catarina. O governador do estado encaminhou à Assembleia Legislativa de Santa Catarina projeto de lei visando instituir uma série de benefícios fiscais de ICMS relacionados desde medicamentos para câncer até projetos culturais ou investimento em petróleo e gás aqui dentro do estado. Então deixaremos aqui nos destaques toda a relação de incentivos fiscais de ICMS que estão abrangidos nessa proposta encaminhada pelo governo do estado. E falando em benefício fiscal, e agora já passando para notícias relacionadas a decisões do Poder Judiciário, os contribuintes têm muito o que comemorar. No dia 10 de abril, o STJ finalizou o julgamento relacionado a se a CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, deve ou não ser incluída na base de cálculo do PIS e da COFINS, e entendeu que ela deve ser excluída, seguindo aí o entendimento já pacificado pelo STF em relação
a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS. Muito embora a Receita Federal, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, argumentasse que, no caso da CPRB, ela não deveria ser excluída por se tratar de um benefício fiscal, os ministros consolidaram o entendimento seguindo a linha do STF, ou seja, falando que a CPRB não pode ser considerada como receita e, assim, deve ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, mais uma vitória aí para os contribuintes, porque esse julgamento foi consolidado em sede de recurso repetitivo e deverá ser seguido em relação a todos os outros processos relacionados ao mesmo tema. Enquanto isso, quem parece que não está se importando muito com o entendimento do STF em relação a essa mesma questão é o próprio CARF, porque numa série de confusões em relação ao tema, agora o CARF vem dar uma decisão conforme notícia veiculada no Conjur, no dia 10 de abril, falando que o CARF, ao analisar um auto de infração relacionado à inclusão do semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS, o CARF falou que precisamos aguardar o trânsito em julgado da decisão do STF relacionado ao mesmo tema e por isso não deu ganho de causa ao contribuinte, por entender que até que haja o trânsito em julgado da decisão do STF, ela ainda não é vinculante para o CARF. Ou seja, quando a gente acha que o contribuinte está ganhando, vem mais uma notícia aí e nos surpreende em sentido contrário. E para finalizar a edição do nosso retrospecto dessa semana, duas notícias relacionadas ao mesmo tema foram publicadas no Valor Econômico, uma no dia 8, outra no dia 11 de abril. Ou seja, vem falando da retomada pelo STJ do julgamento acerca da possibilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mover ações rescisórias em relação a decisões já transitadas em julgado em favor de contribuintes. O caso aqui envolve uma contribuição para o INCRA, mas deve afetar, sobretudo, todas as ações rescisórias que a PGFN moveu em relação àquelas decisões que reconheceram que o IPI não deve incidir na revenda de mercadorias importadas. Contudo, o STJ ele não deu novas decisões em relação ao tema e o julgamento foi suspenso. Temos que continuar acompanhando essa questão que, sem sombra de dúvidas, é muito importante para os contribuintes que tiveram ganho de causa em relação à tese do IPI sobre a revenda de importados. E ficamos por aqui nessa edição do Retrospecto Tributário. Esperamos vê-los na nossa próxima semana, no nosso próximo episódio. Continuem ligados aqui no nosso canal Direito da Inteligência de Negócios e se você ainda não é assinante, por favor, se inscreva e ative o sininho de alerta. Até a próxima semana.